Ok, então, galera, bom dia. Hoje nós vamos estudar aqui direto da UEAP, substratos orgânicos ácidos. Nós vamos dar uma olhada nesses substratos, halogeneto de metila, halogeneto secundário e compostos carbonilados. Esses substratos são muito usados em reações orgânicas, né? Então, nós vamos ver que esses substratos, eles apresentam comportamento ácido. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o conceito de ácido. Se eu estou dizendo para você que esse substrato tem um comportamento de ácido, de Lewis, né, que é o conceito usado na química orgânica, significa que esse substrato tem que receber par de elétrons, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse substrato ele tem que receber par de elétrons. Então, ele recebe par de elétrons. Então, vamos analisar aqui o primeiro substrato que eu botei aqui para a gente olhar. Vamos botar ele aqui na projeção 3D. Então, dois ligantes aqui no plano. Vamos botar o halogênio aqui, o bromo. Um ligante para trás do plano e outro para frente do plano. Tá? Bom, para essa estrutura aqui receber par de elétrons, ela tem que ter no seu interior, no meio dos seus átomos, né, algum centro com característica eletrofílica, né? Porque o par de elétrons ele só é deslocado para uma determinada espécie química se essa substância química for catiônica, né? Tiver algum centro eletrofílico, ou se essa substância tiver um orbital P vazio, né? Aí ela pode receber um par de elétrons. Então, aqui a gente não tem orbital P vazio, mas a gente tem uma separação de carga, porque o bromo, por ser mais eletronegativo, ele puxa o par de elétrons para si. Então, esse par de elétrons, formador da ligação sigma, ele se aproxima do bromo. Momentaneamente, essa região fica com alta densidade eletrônica. Bom, se a região é de alta densidade eletrônica, aqui eu tenho um dipolo elétrico criado nessa ligação. Esse aqui é o símbolo do dipolo elétrico. Tem uma separação de carga. Então, nessa estrutura química, eu tenho um centro eletrofílico. Esse carbono, ele pode receber um par de elétrons, desde que, no momento em que esse par de elétrons faça a conexão nesse carbono, o bromo seja um grupo de partida desse substrato. O bromo precisa partir desse substrato, né? Quando uma base, né, um par de elétrons for doado por uma base, este bromo vai ter que abandonar a estrutura, né? Vai ter que ser um grupo abandonador. Essa é a condição para que esse par de elétrons seja deslocado para esse substrato. Então, um exemplo que a gente pode dar, vamos colocar aqui uma base forte. Vamos botar aqui essa reação ácido-base, vamos botar com uma base inorgânica bem forte, o hidróxido de sódio. Tá? Aqui o sódio, por ser um metal alcalino, ele não vai participar desse processo de doação de par de elétrons. Ele vai ficar na expectativa, por isso ele é chamado íon espectador. Quem vai participar ativamente da reação é o anhidroxila,
né? Ou seja, como se meu hidróxido de sódio ele fosse uma fonte de nucleófilo, e os nucleófilos são base de Lewis. Então, tem uma fonte de nucleófilo aqui. Ele é um gerador de nucleófilo, é um gerador de base de Lewis. Tá? Então, eu tenho aqui a hidroxila, né, que vai doar o par de elétrons, está aqui ó, o parzinho de elétrons sendo doado, tá? E no momento em que isso é doado, o bromo abandona a estrutura, porque o carbono sp3, ele só pode formar 4 ligações sigma, né? E o produto que você teria, né, para essa reação seria o seguinte: você teria a conexão aqui da hidroxila, um hidrogênio para trás, outro para frente, mais o ânion brometo, que certamente vai se juntar com o metal alcalino sódio, né? Então, aqui, esse substrato, eu posso dizer que ele é um substrato ácido, porque ele recebe um par de elétrons, né? Então, você vê que aqui na reação, né, ele recebeu o par de elétrons, né, e gerou produtos. Porque ao receber o par de elétrons, o que aconteceu? O bromo foi liberado para o meio reacional. Que nem acontece quando você trabalha na química inorgânica, que você trabalha com ácido clorídrico, quando o hidrogênio recebe um par de elétrons, né? O ácido aqui recebe um par de elétrons para capturar esse hidrogênio ionizável, você desloca o cloro para o meio reacional, né? Você não faz isso? Ó, bem parecido, ó, né? Isso é uma analogia que a gente está fazendo com a química geral, né? Então, aqui é um ácido de Lewis orgânico, aqui é um ácido de Lewis inorgânico, né? Inorgânico. Então, você tem a base deslocando o par de elétrons, capturando hidrogênio ionizável e deslocando o ânion cloreto para o meio reacional. Aqui você tem o par de elétrons fazendo a conexão no carbono e deslocando para o meio reacional o ânion brometo. É bom você aprender um pouco isso, né? A gente está enfatizando aqui o caráter ácido do substrato, porque você vai aprender isso na Orgânica 2 e mecanismo. Tá? Outra possibilidade, alguma pergunta aqui? Entendeu porque que esse substrato tem características ácidas? Né? Outra possibilidade que a gente pode colocar é quando eu trabalho com... Aqui, na verdade, esse carbono ele fez um papel de um centro eletrofílico, né? Ele é um centro eletrofílico. É um centro eletrofílico. Então, ele é capaz de receber um par de elétrons. Mas eu posso ter substrato que tenha na sua estrutura, seja ácido, porque ele tem na sua estrutura hidrogênios ionizáveis. Vamos ver um exemplo aqui. Então, aqui, ó, vamos botar um halogeneto de alquila secundário. Então, aqui eu vou ter um carbono sp3 primário, um carbono sp3 secundário, ligado ao bromo, aqui um carbono sp3 primário. Olha só, vamos analisar essa estrutura. Então, aqui você tem o bromo,
mais eletronegativo, puxando o par de elétrons da ligação sigma. Isso vai fazer você gerar, vou tirar aqui, vou acentuar um hidrogênio, tá? Vou acentuar esse hidrogênio aqui, ó. Isso vai fazer com que você tenha uma indução de elétrons sigma na direção do bromo. Então, momentaneamente, o bromo vai ficar com alta densidade eletrônica e vai ficar com caráter parcial negativo. Bom, como a indução de elétrons sigma foi na direção do bromo, esse carbono aqui vai ficar parcial positivo. E vai, por indução, puxar elétrons dessa ligação para si, deixando esse carbono aqui parcial positivo, que também puxa esse par de elétrons e deixa esse hidrogênio parcial positivo. Então, você vai ter uma indução de elétrons, ó, nessa direção, tá? Nos dois carbonos, tá? Se o carbono que está ligado ao halogênio, esse carbono, ó, que está ligado ao halogênio, eu chamar de carbono alfa, tá? Chamar esse carbono de carbono alfa, esse carbono vizinho, os carbonos vizinhos a ele, serão o quê? Beta. Então, beta e beta. Tá? Então, o carbono alfa é o carbono que está ligado ao halogênio, carbono beta são os carbonos vizinhos. Então, o que é que eu concluo? Que os carbonos beta aqui do 2-bromo-propano, eles têm hidrogênio ionizável. Sim ou não? Não conseguiu ver? O hidrogênio ionizável? É um hidrogênio ionizável que nasce pela indução de elétrons rumo ao átomo eletronegativo. Só que, como se trata de uma indução, ela só tem a capacidade de agir até o carbono vizinho. Por exemplo, no carbono gama, isso já não acontece. Ela só tem a capacidade de agir no carbono vizinho. Então, baseado nessa explicação, você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3 hidrogênios ionizáveis, né? Aqui eu tenho o carbono alfa ligado ao halogênio, e aqui eu vou ter mais 1, 2, 3 hidrogênios ionizados, tá? Eles são hidrogênios fracamente ionizáveis, com certeza, né? São fracamente ionizáveis porque eles sofrem uma ionização por indução, né? Eles estão sofrendo uma ionização por indução, então eles são fracamente ionizáveis. Eu preciso de uma base muito forte para tirar esse hidrogênio ionizável daí, né? Então, como é que eu vou agir? Vou colocar uma base poderosa aqui, o anidroxila, tá? Para tirar esse hidrogênio ionizável. Agora, vê bem, ó. Apesar dele ser fracamente ionizável, mas eu tenho aqui também na minha estrutura o fator probabilidade. Olha quantos hidrogênios eu tenho, 3 e 3, 6, né? Então, tem uma probabilidade maior dessa base agir para tirar um desses hidrogênios ionizáveis. Porque qualquer local que ela choque, né, no carbono beta, ela tira um hidrogênio ionizável, porque eu tenho um fator probabilidade, aqui eu tenho 6 para tirar. Eu só preciso tirar um. Aqui, quando eu trabalho com o ácido clorídrico, eu só tenho uma possibilidade, né? Aqui não, eu tenho 6 possibilidades para essa base interagir e retirar um hidrogênio ionizado. Como é que faz para isso acontecer? Igualzinho como é feito nas outras situações, ou seja, o par de elétrons, ó, vem se deslocando
pega um desses 6 hidrogênios, eu vou escolher esse aqui, né? O par de elétrons deixado por esse hidrogênio é acomodado no carbono. E aí você teria como produto ácido-base da tua reação, você teria a água. Se essa aqui é a tua base, esse aqui vai ser teu ácido conjugado. Tá? Mais isso aqui, ó, CH3, CHBr, CH2 menos. Isso aqui é um carbânio, né? Foi um carbânio gerado em carbono primário. Então, esse carbânio gerado em carbono primário, ele tem boa estabilidade. Lembra da estabilidade dos carbânios que nós estudamos na aula passada? Que o carbânio metila era o mais estável de todos. Depois do carbânio metila, a gente vinha com o carbânio primário. Depois, os carbânios secundários. E o menos estável de todos era o carbânio terciário. Então, eu vou ter uma estabilização aí nessa carga negativa, nessa base conjugada. Ele não era o ácido? Esse aqui é o meu ácido, né? Meu ácido de Lewis está recebendo par de elétrons. Então, aqui eu vou ter a minha base conjugada. É importante você entender esse conhecimento, porque você vai usar isso em mecanismo de reação orgânica. Quando você for trabalhar lá em mecanismo, você não vai estranhar quando acontecer isso no teu mecanismo, porque você já sabe que é possível acontecer por conta dos hidrogênios ionizáveis, ou seja, todo halogeneto de alquila, nos carbonos vicinais, né, no carbono beta, ele traz hidrogênios ionizáveis. Alguma pergunta? Aí você vê que o conceito de hidrogênio ionizável na química orgânica é bem diferente do que você aprendeu na química geral, né? Bom, vamos apagar aqui o quadro. Eu posso apagar essa parte daqui? Tá? Hoje vocês estão tão caladinhos. Vão aqui apagar para a gente continuar. Um outro substrato também, que tem características de ácido de Lewis, porque ele vai receber par de elétrons, dentro dos compostos carbonilados. Por exemplo, nos compostos carbonilados, você tem a presença do grupo carbonila, né? Grupo carbonila. Bom, vamos analisar primeiro só o grupo carbonila. O grupo carbonila, ele apresenta características ácidas, sabe por quê? Porque quando você desloca os elétrons π, esses elétrons π, eles são elétrons que ficam circulando, né? Nos orbitais p que o formam. Então, você só forma uma ligação π quando você faz o compartilhamento do par de elétrons utilizando o orbital p. Então, por isso, esses elétrons ficam em constante movimentação. A gente põe ele paradinho aqui para efeito didático, mas ele fica em movimento. E esse movimento,
ele é capaz de gerar, por ressonância, um contribuinte bastante polar. Aqui eu tenho uma separação de carga, né? Que você tem o dipolo elétrico nesse contribuinte de ressonância. E o que é que você nota aqui? Que este carbono da carbonila, ele é um carbono eletrofílico. Dá para você enxergar? Lembra que eletrofílico na química orgânica é tudo que é catiônico, é eletrofílico. E nucleofílico é tudo que é aniônico. Então, aqui esse carbono é um carbono eletrofílico. Então, eu posso dizer, isso é sempre, que todo carbono de carbonila é um centro eletrofílico. É um centro ácido, centro eletrofílico, centro ácido, porque ele é capaz de receber par de elétrons, ó. Ele é capaz de receber par de elétrons. Né? Ele é capaz de receber par de elétrons doado por uma base forte. Então, todo carbono de carbonila é um centro eletrofílico. Você vai usar isso muito na orgânica 2. Bom, se ele é um centro eletrofílico, ele é um ácido porque ele é capaz de receber um par de elétrons. Então, ele é um ácido de Lewis. Então, todo composto carbonilado, ele vai ter uma carbonila e vai ter um centro eletrofílico e vai poder receber um nucleófilo. Por isso que quando você for estudar na química orgânica, você vai ver que essas reações que envolvem esse grupamento carbonila, elas são chamadas de adição nucleofílica. Porque esse carbono eletrofílico permite a conexão do nucleófilo. Tá? Então, nós já vimos uma possibilidade. Agora, nós vamos ver outra possibilidade que esses compostos apresentam de gerar hidrogênio ionizável, porque aqui eu estou indo direto no centro eletrofílico. Agora eu vou verificar se esses compostos carbonilados, se eles são portadores de hidrogênio ionizável. Será que eles têm hidrogênio ionizável? Pelo que foi explicado ali, você acha que ele vai ter? Se eu tenho um centro catiônico aqui, o que é que esse centro catiônico vai fazer? O que é que a carga positiva faz? Atrai elétrons. Então, ela vai atrair os elétrons da ligação sigma. Por conseguinte, ela vai gerar hidrogênio ionizável. Então, além do centro eletrofílico, eu vou ter a possibilidade de ter hidrogênios ionizáveis. Então, vamos olhar aqui. Vamos apagar aqui e vamos escrever um composto carbonilado mais simples que a gente conhece e que tem hidrogênio ionizável, que é a propanona. Então, vamos fazer aqui a estrutura da propanona e vamos verificar a presença desses hidrogênios ionizáveis. Então, você tem aqui, ó, a propanona. Eu vou até acentuar aqui esses hidrogênios. Aqui eu tenho o grupo carbonila e aqui eu tenho mais 3 hidrogênios. Nos compostos carbonilados, o carbono vizinho à carbonila é chamado de carbono alfa. Tá?
Então, todo carbono vizinho ao grupo carbonila é chamado de carbono alfa. Então, vamos ver aqui como eu posso gerar esses hidrogênios ionizáveis. Eu vou escrever o contribuinte de ressonância, vamos diminuir essa setinha aqui para não esbarrar na carbonila. Então, negativo, positivo. Olha só o que vai acontecer. Aqui não é um centro catiônico, então um par de elétrons da ligação vai se movimentar rumo ao centro catiônico. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Par de elétrons, todos vão estar se movimentando rumo ao centro catiônico, porque essa movimentação eletrônica, ela é fundamentada na atração eletrostática. Então, todos os elétrons sigma vão se movimentar por indução rumo ao esse centro catiônico. Então, eu vou gerar hidrogênio parcial positivo em todas essas extremidades. Tá? Todas essas extremidades. Então, conto com o fator probabilidade aí, ó, 6 para tirar. Mas a base vem e tira só 1. Então, a base, nucleófilo, base de Lewis, vem e captura o hidrogênio ionizável. Quando ela captura esse hidrogênio ionizável, esse par de elétrons, ele pode se instalar aqui, mas isso aí é uma questão de infinitésimos, se eu pudesse botar isso em escala de tempo, aqui ele ficar esse carbono negativo, ou então, o que é mais provável que acontece, mais efetivamente, é esse par de elétrons se deslocar para cá. Porque esse centro não é catiônico, não vai deixar uma carga positiva ficar aqui perto de uma negativa. A tendência é o par de elétrons ser atraído e ele se deslocar e fazer uma ligação entre o carbono da carbonila e o carbono alfa. Entendeu? Deixa eu colocar aqui para vocês, que vocês estão me olhando muito espantados. Olha só, aqui vai dar água, né? Mas o quê? Isso aqui que eu quero dizer para vocês, ó. É muito difícil isso aqui existir. Ó, CH2, né? Sobrou 2 aqui, menos, isso que eu estou dizendo, é muito difícil ficar nessa situação. Mais fácil é esse par de elétrons se deslocar logo para cá, ou seja, você ter isso, ó. E aí, você vai ter o que a gente chama vamos botar aqui uma setinha menor. Que a gente chama na química orgânica de íon enolato. Tá? Então, é muito difícil você tirar esse hidrogênio e essa carga negativa ficar parada aqui, por causa do carbono que está catiônico. Né? Ali, ainda há pouco, ela ficou parada porque eu tenho o bromo ali. A partir do momento que ela se deslocar, ela tem que mandar o bromo embora, concorda? Aqui, ó. Eu gerei o carbônio, mas se eu quiser movimentar essa carga, eu tenho que tirar o bromo do meu substrato, para eu poder movimentar aquele par de elétrons. Aqui não, ó. Eu posso movimentar o par de elétrons e gerar uma ligação. Então, onde é que eu vou gastar menos energia? Onde é que meu trabalho vai ser menor? Aqui.
Então, quando ele gera a carga negativa aqui no carbono, ela desloca logo para cá, porque eu tenho um carbono positivo. Aqui, se eu quiser deslocar, eu vou gastar mais energia, porque eu vou ter mais trabalho, eu vou ter que deslocar para cá e tirar o bromo. O bromo como grupo de partida, ele tem que abandonar a estrutura para eu deslocar aquele par de elétrons. Aqui não. Aqui eu posso deslocar direto e formar o íon enolato, que é estabilizado por ressonância. Ó. Quando eu jogo esse par de elétrons para cá, ó, aí a carga negativa fica no CH2. É como se você tivesse esses elétrons circulando aqui, ó, direto. Tá? Então, quando você trabalha com composto carbonilado, você está num sistema básico, você tem que ver o que é que você deseja obter. Porque no sistema básico você tem duas possibilidades. Primeira possibilidade, você ataca o centro eletrofílico, né? Você pode atacar o centro eletrofílico, primeira possibilidade, que é o carbono da carbonila. Segunda possibilidade, a base pode tirar hidrogênio alfa, né? Todo composto carbonilado, ele tem carbono alfa e hidrogênio alfa. Então, você pode capturar hidrogênio alfa e gerar o íon enolato. Entenderam? Uma pergunta? Bom, basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Essa informação a respeito de hidrogênios ionizáveis em substratos ácidos, centro eletrofílico em substratos ácidos, para ajudar um pouco na química orgânica 2, tá? Então, por hoje é só.